Cid Benjamin, chega mais, que alegria você estar aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Rebeca, bom dia, Mauro. Eu agradeço o convite. Eu ficava olhando assim o programa e dizia, poxa, quem sabe um dia me convidam. Então me Pronto. convidaram, eu estou aqui com o maior prazer. Alegria grande na sua presença, alegria grande na sua presença. Vamos começar a primeira vez, como eu disse, que o Cid vem aqui. Queria ter um olhar para o cenário, né? Você tem um olhar muito original para o cenário a partir da sua trajetória. Como é que você está vendo esse momento do governo Lula, em que você tem boas notícias no fronte econômico, a frente ampla se ampliando cada vez mais, incorporando o centrão no governo, Lula se fortalecendo, Haddad como também se fortalecendo demais no governo, Arthur Lira, né, funcionando aí quase que como um primeiro-ministro, né, no regime meio semi-presidencialista. Qual o seu olhar para esse momento e possibilidades à frente? Bom, as coisas se acalmaram nos últimos 10 dias. Né? O grau de chantagem do Lira como candidato a primeiro-ministro, esse grau de chantagem diminuiu. Agora, isso teve seu preço também, né? Não só preço monetário, de novo, as emendas quase secretas foram liberadas numa quantidade gigantesca, como se tem um governo, se conforma um governo meio de coalizão em que o peso do centrão e da direita é muito grande. Isso, de um lado, é bom, porque diminui o espaço para a tentativa de inviabilizar, até por golpe, o governo Lula. De outro lado, torna esse governo bastante limitado do ponto de vista das propostas que vai implementar. Em relação à proposta tributária, eu escrevi recentemente um artigo em que eu lembrava uma frase que no interior do Brasil se diz: ou o veado morre ou a onça passa fome. Quer dizer, efetivamente, não dá para um veado ficar vivo e a onça estar bem nutrida. Quer dizer, o fim da fome da onça implica a morte do veado. O governo Lula, essa reforma tributária, por exemplo, foi positiva, sem dúvida. Ela está sendo saudada, a meu ver, meio exageradamente. Ela é positiva, ela simplifica uma série de pontos para a economia, mas ela não mexe nas questões essenciais do regime tributário brasileiro, que é essencialmente injusto e concentrador de renda. De forma que é preciso um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de parcimônia antes de aplaudir. Eu já fiquei meio com a pulga atrás da orelha quando eu vi que essa proposta do Haddad era aplaudida por todo mundo. Era aplaudida pelo Arthur Lira, pela Fiesp, pelo Centrão, vinha do governo, que é um governo progressista. Enfim, alguém estava meio comendo gato por lebre aí. Eu não digo que ela não tenha sido positiva, foi positiva. Agora, não é a reforma tributária que a gente precisa. Então, é bom também a gente não começar a achar que está tudo uma maravilha quando não está, efetivamente. Quer dizer, a busca da governabilidade num país como o Brasil, em que você tem um peso muito grande para o legislativo e tem um legislativo profundamente reacionário, essa busca da governabilidade. Veja que eu falei reacionário, nem falei conservador. O Arthur Lira, o Centrão, são reacionários. Mas a busca da governabilidade para o governo progressista é uma tarefa que se impõe e é necessária. Isso implica, muitas vezes, você fazer concessões. Eu não sou contra concessões. Agora, a busca da governabilidade pode ser feita de várias formas. Por exemplo, recentemente, na Colômbia, o Petro foi emparedado lá
e conseguiu a governabilidade mobilizando a sociedade em apoio às medidas que ele queria tomar. É uma forma de conseguir governabilidade também. E não exclui concessões. O Pedro já tinha feito uma reforma ministerial importante, em que ele botou na rua ministros que não estavam alinhados com o governo, não estavam implementando as políticas reformistas do governo. Ele buscou e se deu bem, foi apoiado pela população, ele foi para a televisão, explicou o que estava em jogo e teve apoio da população e, enfim, nada, o mundo não desabou, digamos. A opção no caso do Brasil tem sido muito mais de uma negociação quase sempre a portas fechadas com o Centrão, que também tem que ser feito às vezes, etc. Mas essas coisas se combinam. É bom a gente achar, não achar que está tudo às mil maravilhas, porque não está, porque reformas importantíssimas não foram feitas, propostas importantíssimas não foram feitas. E gente, inclusive reacionária, tem espaço no governo em busca da tal governabilidade. Então, a gente vai caminhando como pode. De qualquer forma, uma tarefa absolutamente essencial desse governo Lula, que era barrar, pelo menos momentaneamente, o fascismo, ela está sendo cumprida. E isso não é pouca coisa. A gente ganhou a eleição presidencial e se perdesse ia ser um desastre. Então, a vitória ali, mesmo que tenha sido por um fio de cabelo, um beicinho de pulga, como diz um amigo, foi muito importante. Foi muito importante. Agora, é preciso avançar e buscar a governabilidade também de outras formas. Eu estou acompanhando com a maior atenção, nas medida das minhas parcas possibilidades, eu trato de opinar, de influir, etc. Penso que esses últimos dias foram muito positivos para o governo, porque ele não está mais emparedado. Agora, é preciso enfrentar um conjunto de questões, um conjunto de fatores aí que continuam na ordem do dia e estão para ser resolvidos. Rebeca, chega mais nessa conversa. Chega sim. Professor, é inegável, né, que durante os últimos anos os movimentos sociais estiveram ativos aí na política de base, mas perderam espaço, né? Nos últimos anos, movimentos sociais da cultura, a educação, a própria saúde, tão importante para a gente, e também os sindicatos perderam muita força nesses últimos anos. O senhor acha que existe aí uma esperança de retorno dos sindicatos que eram tão ativos e tão essenciais, né, antigamente? Como que o senhor avalia isso? Olha, Rebeca, a diminuição do protagonismo dos sindicatos não é um fenômeno brasileiro. De certa maneira, uma reconfiguração do mundo capitalista, a uberização de várias profissões, isso levou a uma diminuição do protagonismo dos sindicatos. Isso é fato. Entende? Agora, há lugares em que os trabalhadores protestam mais. Basta olhar para a França, é um belo exemplo. Eu adoro a França porque os franceses protestam mesmo. Eles vão para a rua e botam para quebrar quando acontecem certas coisas. Eles estão lá por conta do assassinato brutal, o assassinato de um jovem que foi mandado parar, estava dirigindo com a polícia, etc. Enfim, e lá os policiais têm a câmera no uniforme, que é um tom essencial para se diminuir a violência policial com as populações em geral. E a câmera mostrou que o policial ameaçou atirar e matar o jovem se ele não fizesse tal ou qual coisa, e atirou e matou. Bom, Paris está em chamas, como a história do filme. Quer dizer, o povo francês ele protesta mesmo, ele vai para a rua. Não é de hoje, aliás. Às vezes faz mais do que ir para a rua. No caso do Brasil, os sindicatos estão esvaziados, e não é só aqui. Entende?
Agora, eu sinto, por exemplo, que uma série de medidas de interesse da população mais pobre, que até algumas têm sido tomadas, outras são um projeto, são muito pouco divulgadas pelo governo Lula. Entende? A gente vê que foram retomadas algumas medidas antigas, anteriores, há projetos interessantes que melhoram a vida dos mais lascados. Isso é muito pouco difundido, muito pouco falado. Eu acho muito ruim a comunicação do governo, devo dizer. Quer dizer, não por culpa de A, B ou C, pode ser que haja culpa também de A, B ou C, mas não estou preocupado nisso. O fato é que você tem recentemente teve uma série de medidas tomadas pelo governo Lula, ou retomadas pelo governo Lula, e os ministros não falam disso. Entende? Você vê ministro preocupado numa disputa de espaço paroquial para quem vai ser o governador na próxima eleição. Isso na Bahia é evidente, o que está acontecendo lá. Entende? Você tem ministros preocupados em botar a mulher no Tribunal de Contas estadual, sabe? É preciso dar um basta nisso e falar do que está sendo feito. E, mais ainda, do que se pretende fazer e que se precisa do apoio da população para que seja feito. Entende? Essa questão da governabilidade não pode ser vista só como algo a ser conquistado numa negociação a portas fechadas com o Lira e o Centrão, porque aí os limites são muito pequenos, são muito insuficientes. Eventualmente, você vai ter que negociar, às vezes, com o Centrão. Felizmente, o Lula não entregou o Ministério da Saúde, eu certamente temi que isso acontecesse, mas está com uma série de ministros muito conservadores. Tá bom, isso pode ter sido exigência e tal, mas mesmo os ministros, para usar uma expressão, digamos, do nosso campo, por exemplo, tem um desempenho nem sempre muito bom. Entende? Quando eu vejo o ministro da Defesa, que me parece que, perdão, eu não o conheço pessoalmente, mas ele me parece mais um indicado pelos militares do que propriamente um indicado por um governo progressista. Ele dizer que o que houve dia 8 de janeiro não teve líder, foi uma coisa espontânea, e tudo bem, vamos passar um pano nisso. Quando a gente pensa em negociação, né? Isso essa coisa da dificuldade de você convencer alguém que aparentemente você começou a fazer isso. Só para registrar, Cid, está começando nesse instante, então, a gente acompanha a transmissão pela Fórum, mais uma conversa com o presidente Lula. Aqui no Brasil, sim, eu sabia de forma pejorativa. Um jornalista de qualquer emissora, de qualquer rádio, de qualquer jornal, ele costuma tratar a negociação da política dando o que recebe. Sim. Ou seja, tudo para determinado setor da imprensa, isso aqui é uma negociação, é dando o que você recebe aqui, não sei das contas e tal. Para negociar, é negociar. Eu aprendi a negociar, você fazia uma pauta... Interessante, depois nós vamos acompanhar. Mas Lula fazendo ali a defesa, né? Dá para ver que ele está fazendo a defesa das negociações do governo dele com o Centrão. Né? Interessante. Mas, Mauro, eu não sou contra essas negociações. Eu acho que são parte do jogo político. O que tem é o seguinte: a governabilidade vai ser buscada basicamente ou principalmente através de concessões ao Centrão, sim ou não? Elas têm que ser feitas às vezes, eu digo sim. Elas têm que ser feitas sempre, eu digo não. Por exemplo, eu acho que seria uma grave derrota para as forças progressistas se o Lula entregasse o Ministério da Saúde ao Centrão. Ele fez bem não entregar. Fez bem. Pela importância disso, do Ministério, por tudo que essa área foi atacada no governo Bolsonaro, pela importância dela. Então, há momentos que você pode ceder, outros não vai ceder. E eu quero chamar a atenção, outro dia também num artigo, eu me referi, eu gosto muito de futebol, acompanho, já joguei muito bem futebol, e modéstia à parte. Mas quero te falar o seguinte, viu? Tua felicidade... Bom, no futebol, como na vida, tudo é passageiro, né? Inclusive a alegria.
Teu Flamengo lá está correndo atrás do Botafogo do Emir, que está todo feliz aqui agora, né? Meu pai era Botafogo, eu cheguei a jogar no Botafogo. É um time muito simpático. O Botafogo vai estar se transformando no América, que era um América no Rio, que é um time pequeno, que não tem grandes ambições, mas que todo mundo tem uma simpatia por ele. Agora o Botafogo está na frente do campeonato, eu acho bom. Então, meu pai, que já está morto, estaria muito satisfeito. Agora o Botafogo na liderança, ele dá empresa. É quando você vê um elefante em cima da árvore, diz, pô, não sei como é que esse elefante foi parar aí. Mas daqui a pouco ele vai cair. É uma boa, não é o lugar dele. O Botafogo na liderança é uma coisa estranha, entende? E o Flamengo é time de chegada, né? Então, vamos ver. Mas uma vez eu também ia me referir a um campeonato dos anos 80, em que a final era feita em 2 jogos. Ficaram o Flamengo e o Santos. Teve um jogo em São Paulo, o Santos ganhou de 2-1, se não me engano, e depois o outro jogo foi no Rio, e Maracanã tinha 200 mil pessoas. Aquele público enorme que os estádios brasileiros recebiam antes de serem transformados em arenas para mauricinhos que não podem tirar a camisa, nem bater palma, nem gritar, porque isso... Enfim. E a torcida ganhou aquele jogo, foi 3-0 o Flamengo. O técnico do Santos era um ex-jogador chamado Formiga, foi quarto, os mais antigos, vão se lembrar, jogar de quarto zagueiro e tal. Ele depois deu uma entrevista dizendo que tinha sido antiesportivo aquele jogo, porque você ter 200 mil pessoas berrando no estádio, isso interfere no jogo e não é uma disputa igual. Eu digo, mas é parte do jogo. Quer dizer, quando você tem uma negociação com o Lira ou com o Centrão, com 200 mil pessoas berrando na sociedade, é uma disputa que se faz num quadro muito melhor do que se fora num ambiente refrigerado. E nós temos que tratar de botar 200 mil pessoas e muito mais quando formos negociar. Agora, a governabilidade não é só sentar num ambiente refrigerado, ainda que possa haver isso, e que às vezes deva haver isso. De forma que eu acho que falta um pouco esse esforço para levar os conflitos para a sociedade, e nada de romper a institucionalidade. Você leva, politiza, busca apoio, porque essa gente que está do outro lado, no Congresso, essa gente também tem preocupação com a sua reeleição, com a sua carreira política, etc. E é o caso de fazer, como o Flamengo fez naquela disputa contra o Santos, de botar a arquibancada do nosso lado, entende? Porque ela vai nos ajudar a ganhar o jogo, vai nos ajudar a avançar. Então, a busca da governabilidade não pode ser feita simplesmente na negociação e nas concessões para a direita e, às vezes, até para a extrema-direita. Tem gente ligada a milícias no Rio de Janeiro que está, de uma forma, está participando, etc., e tal, do governo, da área do entorno do governo. Enfim, é preciso botar a torcida em jogo, botar a arquibancada, e os ministros têm que ter um papel nesse sentido. Quando o ministro da Educação, aliás, o ministro da Educação está meio devagar, quase parando também. Ele não se fala mais no novo ensino médio e tal, foi afastado, mas não foi... foi adiado, mas não foi afastado, efetivamente. É preciso enfrentar alguns conflitos, e isso não quer dizer virar a mesa nem nada. Quer dizer você mobilizar a população para o seu lado. O que fez o Petro na Colômbia, o que já se fez na história do Brasil muitas vezes, e o que, de certa maneira, o Lula fez quando se recusou a entregar a saúde. O primeiro pedido do Arthur Lira era a saúde. Tem muito dinheiro, muita verba, enfim. Mas isso não dá, isso assim também não. Você não negocia só fazendo as vontades do outro lado. Você negocia de uma série de fatores, de jeitos. Um deles, que é importante, é carregando forças para o seu lado e buscando a governabilidade, como o Petro buscou e como, historicamente, as forças progressistas fazem.
Sim. Cid, para encerrar, queria então, a partir dessa sua fala, puxar a lente um pouco mais distante para te perguntar, eu sei que você é um analista da trajetória da esquerda, puxar a lente para um pouco mais longe, saindo um pouco da conjuntura para olhar o cenário mais macro. Se a gente for olhar a sua geração, a minha geração, né, na luta contra a ditadura, eram momentos em que a luta era liderada por partidos de esquerda, né, por Partido Comunista, por partido. A gente acreditava, na minha geração, imagino que na sua também, que a gente ia derrubar a ditadura e que depois da ditadura havia grande chance de vir o socialismo, né? Então havia, né, a utopia estava muito à frente dos nossos olhos. O que a gente assiste nas últimas décadas parece ser uma corrida da esquerda rumo ao centro. Né? É como se todo o espectro político ideológico do Ocidente tivesse dado uma mexida de alguns metros para a direita, né? Um segmento da chamada direita tradicional migrou ou foi absorvido para a extrema-direita, né? O neoliberalismo fez com que a social-democracia praticamente deixasse de existir, e a esquerda, né? A esquerda oriunda dos partidos comunistas, dos movimentos sociais, tudo parece que deu uma guinada para o centro. Você olha para o PT hoje, o PT é um partido muito mais... um partido de centro-esquerda, não dá para considerar o PT hoje um partido de esquerda. Então, acho que tem um pouco esse movimento, né? Um movimento rumo ao centro no terreno da esquerda e um movimento rumo à extrema-direita na direita, né? Olha, e são coisas da história. Eu já me considerei um revolucionário, poderia ser considerado de extrema esquerda, que eu participei da luta armada, em certo momento, era o dirigente do setor armado do MR8, portanto, estaria na extrema esquerda. Não quer dizer que eu tivesse certo. Uhum. A luta armada, naquela circunstância no Brasil, naquele momento, foi errada. Foi errada. Não tinha chance de vitória. Isso é preciso ser dito também, porque começa uma certa idealização. Esse cara é bom, ele fez a luta armada. Tá, mas naquele momento, fazer a luta armada foi uma coisa heróica, uma coisa que os seus combatentes e mártires têm que ser homenageados, mas do ponto de vista da diretriz política, não foi a mais correta. A gente não tinha chance de vitória ali. Então é preciso também não idealizar. Agora, o que você diz é verdade, os partidos se diluíram muito e, de certa maneira, a esquerda também. Hoje eu gostaria que o PT fosse um partido social-democrata, coisa que na minha época, dos anos 60, se alguém dissesse que eu era um social-democrata, eu ia me coçar de alergia. Mas, na verdade, hoje eu sou um social-democrata. O problema é que o PT não é sequer um social-democrata. O Haddad hoje, que conta como a grande liderança do PT, é o que hoje, modernamente, se chama de um social-liberal, né? Cada vez mais, né? O liberalismo é outra coisa, mas, enfim, eu tenho alguns amigos ainda muito esquerdistas, e eu digo, vocês acham que estão fazendo revolução? Vocês estão tentando fazer reforma. Eu digo, até mais, vocês estão tentando impedir que algumas reformas já feitas sejam desfeitas. Estão tentando impedir a reforma trabalhista, que acaba com direitos trabalhistas. Estão tentando impedir isso, aquilo. Então é preciso ser realista. E o que você vai fazer tem uma ligação muito clara com a realidade, com onde é que você está, como é que está se movendo. Não adianta eu querer ter uma pregação de extrema esquerda hoje, eu vou falar para mim e para os meus amigos. Entende? Não vou influir na realidade como poderia influir se tivesse uma linha mais correta. Agora, eu sinto falta, de fato, não só de partidos que aparecem. Os partidos se diluíram muito, e partidos são essenciais na democracia, como sinto falta também de você chamar a sociedade para participar da política, qualquer que seja a bandeira, entende? Na verdade, a gente tem feito muito pouco. E aí eu não sou do PT, mas estou filiado à opção, não tem grande participação na opção, nunca tive cargo de direção, não pretendo ter, nunca pretendi ter também e tal. Mas a opção, tal qual o PT, ele joga pouco para mobilizar a sociedade, para botar ela no jogo, trazer para a arquibancada
para o Flamengo ter 200 mil torcedores intimidando o adversário e influindo no jogo. Entende? Isso precisa ser feito. Precisa ser feito. E nós temos um instrumento fundamental para fazer isso, que é o governo. O governo pode, o Lula pode, quando ele quiser, por exemplo, fazer o que o Petro de vez em quando faz, o que o Chaves fez, que era chamar rede de rádio e TV, e poder explicar, está em jogo isso, assim, assado, eu estou querendo isso. Isso é prerrogativa do presidente. Os ministros podem também, devem divulgar suas propostas. Eu não vejo isso, eu vejo uma coisa muito no pequeno. Entende? E aí você dá um trunfo para a direita, porque nós podemos colocar nossas propostas abertamente, defendê-las e pedir apoio da sociedade. Agora, por que o Lira quer? Como é que ele vai dizer? Você queria Ministério da Saúde? Quais são as suas propostas? O que você quer exatamente fazer na saúde? Ele não tem o que dizer. Ele não pode dizer que quer roubar lá. Eu não estou dizendo que ele queira. Posso desconfiar, mas não estou acusando. Mas por que ele está querendo isso? Enfim, meu tempo está chegando ao fim. Eu vou ficar por aqui. Mas é isso, eu sinto falta não só de algumas bandeiras de reformas, como de que se levem essas bandeiras para a sociedade, para os trabalhadores, de forma a buscar apoio desses trabalhadores às medidas do governo. E o Lula é um baita comunicador. O Lula, às vezes eu tenho a impressão que é o único comunicador do governo. Só ele fala do governo e defende o governo. Porque esses ministros, tem alguns, francamente, que são de lascar. Legal. Cid Benjamin, primeira de muitas vezes. Vou te convidar mais vezes, eu adorei. Adorei, acho que terminamos com essa ideia. Quer ser de esquerda hoje? Um bom caminho é ser social-democrata, recuperar o melhor da social-democracia. Agora, não, então, só para aproveitar esse gancho, o melhor da social-democracia não é o que ela se tornou hoje. Ela se tornou um neoliberalismo. A social-democracia, antes da Primeira Guerra Mundial, eram socialistas. O Lenin se dizia social-democrata. Ele rompe com a social-democracia quando ela apoia a Primeira Guerra Mundial, cada país, cada corrente dela ao lado da burguesia de seu país. Entende? Era uma social-democracia de respeito àquela. Hoje já pensa no neoliberalismo e tal. Mas o fato é que nós lutamos por reformas, queiramos ou não. Mas vamos lutar por reformas e vamos conclamar a população, a sociedade, para ficar ao nosso lado nessas reformas. Para terminar, o Carlos Nelson Coutinho, que já morreu, era uma figura maravilhosa, era muito meu amigo e tal. Ele usava uma expressão que eu, no início, torci o nariz, porque eu era mais esquerdista, mas depois passei a gostar, a admirar. Ele falava no reformismo revolucionário. E você, por meio de reformas, você, num projeto de aproximações, você ia avançando no sentido de uma transformação revolucionária e radical da sociedade. Eu, na época, depois eu até me rendi ao Carlos Nelson, mas eu não tenho vergonha de dizer que sou um reformista revolucionário. É isso aí. Valeu. Obrigado. Muito importante. Alegria, né, Rebeca? Gostou? Olha, quando me chamarem, eu estarei ao pé do canhão. Pronto. Gostei muito, Mauro. Principalmente, eu gosto muito quando falam sobre essa proximidade da linguagem, da tradução, de comunicar com as massas, né? Eu tenho certeza que se eu sair daqui do programa e for ali no mercado e perguntar para alguém quem que é o Lira, muitas pessoas aqui no meu bairro não sabem nem quem é o Lira, não sabem nem o que está acontecendo. Então, é importante, sim, se o interesse é nosso, somos nós quem temos, né, que falar, que divulgar todas essas articulações que impactam diretamente. Rebeca, abusando do tempo de vocês, queria dar só um exemplo. Eu ouvi recentemente um militante dizer que distribuiu um panfleto e a senhora que recebeu disse, não, eu sou Bolsonaro. E aí o militante retrucou, não, mas o Bolsonaro é fascista. E a senhora disse, não me importa qual é a profissão dele, se ele é pedreiro, engenheiro, médico ou fascista. Quer dizer, eu, inclusive, quando escrevo, ou quando falo, eu
Estou parando de usar só a expressão fascista e uso nazi-fascista, porque nazista as pessoas sabem o que é. Então, Bolsonaro é nazi, é nazista e tal. Porque se eu usar uma expressão que as pessoas não sabem o que significa, não leva a lugar nenhum. Fica entre nós, uma conversa entre nós. É isso mesmo. A gente nunca pode partir do que é óbvio para mim, é Obrigado. óbvio para o outro. Claro. É isso aí. Valeu, Cid. Jornalista Cid Benjamin com a gente, vai estar aqui com a gente sempre agora. Obrigado. Boa terça-feira para ti. Abração. Abraço a vocês, abraço a todos e aos nossos ouvintes também. Obrigada, professor. Até mais.